Fala, meu povo, muito bom dia, como é que vocês estão? Vamos para mais uma atualização do mercado cripto. Por quê, galera? Eu estou vendo atualmente alguns cenários se concretizando para o Bitcoin e eu quero atualizar vocês desses cenários para vocês entenderem como que vocês podem movimentar o dinheiro de vocês, beleza? Logicamente que isso daqui não é nenhum tipo de, vai acontecer, pô, pode subir, pode cair, mas a gente precisa ver o preço reagindo a determinadas regiões para saber o que a gente vai fazer. E, obviamente, ainda falo para vocês, meu dinheiro permanece em caixa. A maior parte do meu dinheiro continua em caixa. Estou com 60%, 70% do meu portfólio ainda em caixa, esperando um movimento melhor. E o Bitcoin sair dessa consolidação chata para a gente conseguir ter movimentos ainda mais expressivos, beleza? Galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você já é aluno, de boa, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, não é aluno, não está inscrito no canal, faz favor, dá o like nesse vídeo para esse vídeo impulsionar para outras pessoas, né? Porque a gente está querendo atualizar o mercado aí diariamente, o YouTube tá bem forte com isso. Então, dá o like nesse vídeo, isso ajuda bastante. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E se você gosta disso, ativa o sininho, porque aí você não perde nenhum conteúdo que eu vou soltar aqui. E aí você já pode ser a primeira pessoa a assistir os próximos vídeos que eu vou soltar, fechou? Vamos lá. Quais são as possibilidades de cenário que eu tô vendo aqui pro mercado cripto, tá, galera? Primeiro de tudo, a gente tem uma movimentação de baixa pro Bitcoin e a formação de uma bandeira de baixa até o presente momento, tá? Isso daqui ainda é uma bandeira de baixa até o momento de agora. Enquanto o Bitcoin ficar capturando essas regiões de liquidez acima e voltar a cair, isso daqui ainda é uma bandeira de baixa que vai mandar o Bitcoin diretamente para a região que eu estou mais de olho, tá? Por que essa região aqui é a região que eu estou mais de olho para o BTC, tá? Que seria entre 74... Cara, toda essa região aqui, tá? Seria toda essa região. Por que é a região que eu tô mais de olho? Primeiro, porque a gente tem toda a captura de liquidez do último fundo ascendente do mensal. Tá vendo que o último fundo ascendente foi aqui em 74 mil dólares? E imagina que para a gente ter uma nova pernada de alta, a gente precisa tirar muita gente do mercado. Como que a gente tira a gente do mercado capturando liquidez? Então, se eu tenho uma captura de liquidez grandiosa como essa, isso daqui fica muito mais fácil para o preço do Bitcoin ter força suficiente, as baleias comprarem nessas regiões de liquidez para mandar o preço para cima, tá? Então, a gente tem essa captura de liquidez juntando com o sobrevenda do semanal, tá? O sobrevenda do semanal, que é essa linha verde, ele normalmente forma os fundos de mercado do Bitcoin. Foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, no último toque do sobrevenda do semanal lá em 2022, tá? Então a gente teve aqui o Bitcoin tocando os 20 mil, ele até pegou liquidez depois e aí a gente teve um movimento de alta. Show? Ó. E aí a gente, pô, o Bitcoin subiu 6, 7 vezes desde então, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então a gente tem toda essa região, que seria uma região onde eu estaria muito confortável em montar trades, ó. Então aqui, galera, região de compra forte. Região de compra forte. Estaria muito confortável em montar trades com alavancagem baixa, tipo 3x assim, porque se a gente imaginar que a gente já tem uma queda desde o topo de 50% para o Bitcoin, né? Isso normalmente forma os fundos locais e os fundos de mercado, tá? Então, tô bastante de olho nessa região, tá? Bastante de olho nessa região. E estarei comprando se o Bitcoin deixar a gente chegar nessa região. E aí, eu queria falar com vocês as possibilidades de cenário que a gente tem para atingir essa região. A primeira possibilidade de cenário é o Bitcoin literalmente romper essa bandeira de baixa a partir de agora, pegar toda essa região de liquidez e aí a gente começa a nova pernada de alta. Existe essa possibilidade, mas eu não me sinto confortável de shortar o Bitcoin agora, porque a gente está no fundo da bandeira. Então, não seria um movimento ideal para mim shortar isso agora. A segunda hipótese é o Bitcoin capturar essa liquidez aqui de novo acima da bandeira, tá? E aí iniciar um novo movimento de baixo para essa região. Por aqui existe a possibilidade de short, tá? Logicamente, você tem que ver como o preço vai reagir a essa região. Porque se o preço capturar liquidez e logo depois cair, isso é um indício de que a gente vai retomar baixo, tá? E aí a gente muito provavelmente vai em busca dessa região aqui, que vai ser onde eu vou comprar forte. E existe um terceiro cenário que ninguém está falando e que pode acontecer, que é um cenário onde todo mundo tá falando de baixa, mas que pode acontecer alta e que todo mundo vai ficar tipo, caramba, não esperava que isso fosse acontecer, e contra todo mundo. E vocês sabem como é que é o mercado cripto sempre vai contra a manada. Tá? Vocês estão vendo que aqui a gente tem ainda topos e fundos ascendentes se formando. Esse daqui foi o último fundo ascendente do mensal, esse daqui foi o penúltimo, último, e agora, não, o último fundo formado foi esse,
penúltimo, antepenúltimo. Então a gente ainda está dentro de uma tendência de alta, né? Esse fundo aqui, ele é maior do que esse fundo. Nada impede o Bitcoin subir a partir de agora, né? Consolidar nessa região aqui e começar um novo movimento de alta. O que vai fazer eu ficar confortável de comprar o Bitcoin? Primeiro, ampliar para o tempo gráfico de um dia e ver que o Bitcoin rompeu as médias de 12 e 24 para cima. Ou seja, se ele romper isso daqui para cima e consolidar acima dessas regiões, né, consolidar o preço acima das médias, aí eu já tenho um trade muito positivo, assimétrico, com uma simetria de risco retorno muito boa, tá? Com stop logo aqui embaixo e alvo aqui em 103, 104 na captura de liquidez. Então a gente tem um trade de 2, 3 para 1, tá? E aí, quando a gente vem para o tempo gráfico semanal, tá? A gente também tem a possibilidade do Bitcoin vir aqui, subir, consolidar o preço acima dessa região aqui, ou seja, dentro de 98, e continuar essa tendência de alta. Existe essa possibilidade de movimentação que ninguém está falando sobre. E se isso acontecer, eu vou estar preparado também para comprar. Então eu tenho que ver as possibilidades de cenário e eu tenho que ver como que o preço vai reagir a determinadas regiões para conseguir me posicionar de forma mais concreta, beleza? Então, se eu ver o preço negociando tanto acima das médias do diário quanto das médias semanal, eu vou permanecer comprado porque ele vai continuar subindo, tá? Mas, como a gente está em tendência de baixa ainda, o cenário base continua sendo a gente atingir essa região toda aqui. Fora isso, galera, mais uma vez, o dinheiro permanece em caixa porque aqui dentro de consolidação é muito ruim você tentar ficar encontrando uma saída. A gente está 2, quase 3 meses dentro dessa consolidação. Então é chato, mas uma hora a gente vai sair dessa consolidação, seja para cima ou para baixo. E aí você precisa entender como você vai conseguir surfar esse movimento saindo dessa consolidação. Belezinha? No mais, galera, existe uma coisa que eu tô fazendo. Eu tô pegando caixa e utilizando esse caixa para fazer trades. Essa semana passada, cara, foram todos os trades que eu mandei dentro do Águias foram lucrativos, a galera tá lucrando muito. Isso porque a gente está identificando moedas boas para operar, como a gente montou um trade aqui em White Whale, que foi um trade muito positivo, que é uma moeda que vem ganhando bastante tração e volume dentro da Bybit. Eu gosto de operar essas moedas. E aí a gente pegou um trade muito positivo aqui, ó, que foi por volta dessa região aqui, ó. Eu tinha até montado aqui, ó. Esse daqui foi o trade. Eu vi aqui essa captura de liquidez. Ó, essa captura de liquidez. Captura de liquidez, retomada de alta. E aí, a White Whale só continuou subindo. A gente encerrou o trade por volta desse patamar, ou seja, deu um trade de 8 para 1, mas se a gente segurasse até hoje, a gente teria um trade aí de 15 para 1. Cara, foi um baita trade, foi muito bom, positivo. Só que a gente também não quer ficar segurando por muito tempo esses trades, né? A gente faz trades mais rápido para potencializar a quantidade de dólar e quando o Bitcoin cair, a gente aumenta ainda a quantidade de Bitcoins que a gente tem comprados naquela região específica. Então, imagina que agora eu estou aumentando minha quantidade de dólares com os trades que eu estou fazendo e caso o Bitcoin caia aquele patamar, eu aumento a quantidade de Bitcoins que eu compro por volta daquele patamar. Fechado? Bom, galera, no mais é isso. Para você identificar essas moedas, você pode vir aqui na aba de mercados dentro da Bybit, tá? Aba de mercados, vir aqui em contratos e ver os maiores ganhos, tá? Deixa eu carregar. Mas quando aparecer aqui os maiores ganhos, essas são as moedas que normalmente vêm ganhando muita tração, muito volume dentro da Bybit. São moedas boas para você operar se você tiver uma estratégia positiva, se você souber o que fazer. Por exemplo, faz porcentagem de variação aqui, ó, o volume de trade aumentando, 53 milhões, essa aqui, por exemplo, 115 milhões. Então, isso daqui que significa que as pessoas estão operando, e se você souber estratégias para operar essas moedas, você consegue identificar boas regiões para surfar uma tendência, como eu surfei em White Whale, como a gente fez também em ACU, STT.p e por aí vai, tá? Bom, galera, no mais, se você gosta desse tipo de conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, vejo vocês no próximo vídeo, valeu!